Olá! Estamos aqui para mais uma live da série Quintas da Liderança, segunda temporada. E no dia de hoje nós vamos falar sobre mulheres na liderança. Em alguns encontros eu costumo chamar uma pessoa representante, né, desse grupo aí feminino de mulheres na liderança. E daqui a pouco a gente vai ter com a gente a Thaís Di Giorno. Ela é a diretora-presidente da Sicoob Secres. Tô esperando ela chegar. Pessoal, deu uma cortadinha, mas agora vocês me escutam. Boa tarde, Malu. Vamos ver se a Thaís ainda não está por aqui. Ela deve estar chegando daqui a pouquinho. Deixa eu só passar uma orientação para ela. Pessoal, só para fazer aqui um resumo, né? Enquanto a Thaís vai entrando, a Thaís ela atua há mais de 20 anos no cooperativismo financeiro. Oi, Thaís, agora eu tô te vendo, já tô até te apresentando aqui. Você aceita? Então, voltando, né? A Thaís é a nossa convidada de hoje. Tudo bom, Thaís? Oi, May, tudo bem? E você? Boa tarde para todos que estão com a gente. Muito bom. Eu estava te apresentando, Thaís. Eu vou começar de novo para o pessoal não perder o fio da meada, tá? Vamos lá. A Thaís ela tem 20 anos de cooperativismo financeiro. Hoje ela é diretora-presidente do Sicoob Secres. Ela fez jornalismo na graduação e ela fez a pós-graduação em administração de empresas, inclusive, foi onde a gente também se encontrou, né, Thaís? Sim, pela segunda vez. É, pois é. A vida nos colocou algumas vezes juntas, né? E a Thaís, ela teve também papéis importantes, além de ser a diretora-presidente do Sicoob Secres, ela foi presidente da Federação Nacional de Cooperativas de Crédito entre os anos 2014 e 2017. Ela teve o cargo de conselheira administrativa no Sescop São Paulo, que é um serviço nacional de aprendizagem do cooperativismo. Já estudou cooperativismo em vários países, fazendo pesquisa, né? Alemanha, Estados Unidos, Espanha, Singapura, entre outros. Fez também uma viagem para o Vale do Silício para aprender aí sobre inovação e aplicar para as cooperativas financeiras brasileiras. Então, hoje eu tenho a honra de ter a Thaís aqui com a gente nesse tema tão importante da liderança feminina, né, das mulheres em posições de liderança. A Thaís é um exemplo, né, de uma mulher bem-sucedida nessa posição e a gente sabe que, infelizmente, isso ainda é raro, né, não está equilibrado do jeito que poderia ser. Então, olha, muito bem-vinda, Thaís, né, e se você quiser falar alguma coisinha, ou a gente parte para a entrevista, que a gente tem uma listona aqui de perguntas. Obrigada, May. É um prazer enorme estar aqui. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho, conheço há um tempão. E se você quiser, a gente parte para a entrevista para a gente ganhar tempo. Ah, tá bom, então. Antes da gente começar, eu gosto de fazer algumas perguntas mais pessoais, né, para
Para a gente conhecer um pouco mais de você, então, se você pudesse compartilhar uma qualidade que é marcante sua, que os outros reconhecem. Qualidade que eu vejo, eu sou muito resiliente. Então, eu Aham. tenho eu tive uma psicóloga que até falava que eu parecia aquelas bolinhas, sabe, de fazer exercício, assim, de que eu tinha uma capacidade com muita dificuldade de chegar lá no fundo do tanque, mas que depois era como abrir a mão e a velocidade com que a minha bolinha sobe é muito alta. E é verdade isso, assim, como eu sou meio visceral, eu sou intensa, eu vou lá para baixo muitas vezes, mas eu preciso de uma noite de sono no meio, porque aí eu acordo outra pessoa e eu acho que isso me ajudou muito na minha carreira, sabe, Meilin? Porque não só Uhum. pelo feminino, como a gente vai entrar daqui a pouco, eu acredito, mas assim, pela conjuntura toda de carreira de qualquer pessoa, né? Eu acho que essa resiliência, ela me trouxe até aqui. Se não fosse por ela, talvez eu tivesse ficado aí pelo caminho. Aham. É interessante esse ponto da resiliência, e como isso é importante, né, nos dias de hoje, principalmente com tantos testes em termos de situações inesperadas que a gente vive, né, essas mudanças, a complexidade. Muito bacana. E uma curiosidade, um hobby que fala muito de você, Thaís. Bem, eu descobri há um tempo atrás que eu gosto de remar, aquele remo na canoa de time, assim, e eu tenho feito remo em Santos, de Santos até o Guarujá, e o remo ele tem uma coisa que ele trabalha o teu corpo todo, ele tem esse espírito, né, de equipe, ele tem uma conexão com praia, que eu adoro, com natureza, ele tem que ter uma sincronicidade de todo mundo que está em cima da canoa, porque senão você não sai do lugar. Enfim, assim, eu acho que o remo ele me traz uma questão de controle, porque eu trabalho meu perfil, que eu tenho muito essa questão de controle, mas não sozinha, porque é o time que tem que controlar. Mas eu entendo que eu dependo da maré, eu entendo que eu dependo do clima. Então, assim, o remo ultimamente ele tem me trazido um autoconhecimento e uma analogia interessante com essa questão, né, do espírito de precisar de mim tanto como do outro, tanto de um fator externo, que é o clima e a maré, por exemplo, que a gente não controla. Então, eu acho que é um exercício, além de ser um exercício físico muito legal, ele é um exercício mental, de oxigenação, de autoconhecimento e de performance também, porque você quer acompanhar o time, tem a questão da força, do foco, do trabalhar o core, né, a força no abdômen. É a minha paixão do momento. Eu faço aniversário mês que vem, eu vou comemorar remando. Que legal! Por essa eu não sabia, né? Não Não, né? esperava, mas muito bacana, muito bacana. E agora me conta um pouco sobre o que contribuiu para que você chegasse à sua primeira posição de liderança. Então, lá no começo da sua jornada, né, de carreira de liderança. May, eu sempre fui muito curiosa, né? Até por isso que eu fui estudar. Eu sempre fui muito tímida e curiosa. Então, o jornalismo para mim ele veio como uma opção para eu me trabalhar, né? Trabalhar minha timidez e também para eu poder fazer as perguntas que eu queria, né? Então, eu sei que essa questão do sucesso, eu estudo muito, adoro pesquisar e estudar. O sucesso ele vem do latim successo, né? Que é o suceder, que é o fazer, o realizar, né? A gente conseguir fazer a transição entre uma ideia, um ideal e a concretização, né? Você pega Nossa Senhora do Sucesso, Nossa Senhora do Bom Parto, né? É botar no mundo. Eu acho que eu me vejo desde pequena com essa vontade do fazer, sabe? Do realizar, Uhum. do botar no mundo mesmo, assim, projetos, ideias, né? E a gente materializar algumas coisas, assim, isso desde muito nova. Então, eu tracei uma carreira bastante focada na liderança. E eu acho de pôr alguma coisa diferente no mundo, de ter uma autonomia que um líder tem, de inspirar pessoas para ajudar a eu poder concretizar alguma coisa.
Eu acho que vem daí, Aham. essa vontade de feito mesmo. Aham. Interessante essa perspectiva, né? E pelo que você contou, foi algo que você visualizava, não foi algo que aconteceu por acaso. Você enxergava essa carreira, né? Você se identificava com ela. Eu era aquela prima de todas as primas que fazia jazz, aí no final de semana ia visitar as outras primas e queria dar aula de jazz. Eu sempre gostei de compartilhar muito tudo que eu aprendia, mas estando ali numa liderança, né? Então, assim, tudo que eu aprendia, eu achava que eu podia ter a capacidade de aplicar, né? Tem um propósito aí de ajudar, que eu adoro, mas assim, muito de. Quando eu aprendo uma coisa nova, eu tenho um desejo grande de ensinar, de compartilhar, de liderar aquela ideia. Isso Aham. desde pequenininho. Olha, que bacana. E Thaís, agora conta um pouco da sua experiência sendo uma mulher na liderança. Hoje você ocupa uma posição de diretora-presidente, né? São poucas. Eu li que você era a primeira mulher, né, no cooperativismo. Agora me corrige aqui, Segundo me grau. ajuda. É, de segundo grau, se você quiser até explicar o que que é isso, porque eu não, eu não sei exatamente. É, e como que é isso, né? Você ser uma mulher num ambiente que é dominado por homens ainda. Meio. Eu venho quebrando alguns paradigmas mesmo, no sentido Uhum. de, quando você fala de segundo grau, é que assim, eu faço parte de instituições financeiras cooperativas e nós temos as singulares, que são as cooperativas, que a gente vê as agências nas ruas, e elas têm as centrais e as federações, que nós chamamos de segundo grau. E Ah, não tinha até então tido uma mulher presidente de uma cooperativa de segundo grau. E foi um desafio grande, importante. Eu me orgulho, fiquei quase 2 mandatos, até eu renunciei por conta de questões familiares mesmo, porque eu tinha que ficar muito em Brasília, tenho 2 crianças ainda pequenas. Foi opção, mas eu acho que eu consegui fazer uma partezinha de história ali no sentido de dirigir uma instituição, uma federação nacional de segundo grau do nosso segmento. E o segmento financeiro, né, Meia, ele é machista no mundo, né? Não é nem só no nosso cooperativismo, nem só no nosso país. uhum. É um segmento predominantemente homens de gravata. E eu não foi muito fácil, porque mulher, quando eu presidi a FNCC, eu tinha uns 35 anos por aí, então assim, tinha uma questão de ser mulher, considerada ainda jovem para um cargo de presidência, que as pessoas acham, né, que precisam ser pessoas já mais sêniores em termos de idade. Eu não faço muito aquele jeito terninho, né? Você me conhece, então eu sou toda rabiscada, tenho as minhas tatuagens e sofri durante esse tempo uma dicotomia entre muita discriminação desse universo, de chegar, por exemplo, em Brasília, numa reunião que só tinha homens, e isso fez muito parte da minha vida, décadas, né, de fazer ser a única mulher, e estar ali numa representação de uma presidência de uma federação nacional, e a gente vê o olhar dos homens, e uma vez eu escutei um homem falando assim, ela vai fazer a ata, porque infelizmente ainda tem muito isso, né? Assim, uma única mulher na reunião significa que ela tem alguma subserviência ali, ou que ela tem algum trabalho menos importante do que de um executivo. Fora os olhares, né? Que é aquela comunicação não verbal que a gente conhece e sente aquilo. Teve muita coisa, Meia, assim, durante essa minha. Teve muita coisa difícil, e aí eu volto para a resiliência, sabe? Eu volto para aquela questão. Se não fosse isso, eu não. Muita determinação, eu ter feito metas com métricas, porque senão não adianta nada. Eu ter engolido muito sapo de perna aberta, sabe? Esperando uma noite no meio disso para no dia seguinte acordar e falar: vamos lá, né? Eu quero, não só por mim, né? Mas pela sociedade, assim. Hoje eu olho, eu tenho uma filha de 6 anos. Às vezes eu tenho um dia mais difícil, porque vira e mexe existe algum tipo de discriminação, mas eu olho ela lá dormindo às vezes e eu penso, eu tenho que ter essa força para que ela, que hoje tem 6 anos,
quando ela for para o mercado de trabalho, ela encontre um mercado mais amigável do que eu encontrei, mais respeitoso do que eu encontrei, Uhum. e que eu consiga suavizar o caminho dela, né? Então, eu sinto que a gente tem que fazer a Uhum. nossa parte por nós mesmos, né? Em primeiro lugar, e em segundo lugar, para a gente deixar o mundo mais equânime, né? Por que não, né? Quando a gente fala de competência, o que que tem a ver competência com gênero? Eu não consigo entender. Então, Uhum. seguindo a sua pergunta, para mim, eu tenho a obrigação de entender com muita naturalidade a minha carreira, os meus degraus, porque se eu não entender com naturalidade, como é que eu vou esperar isso, né, das outras pessoas? Ainda está muito Uhum. distante do que a gente quer, a gente sabe disso. Eu atribuo não só aos homens, tá, May? Porque eu não defendo supremacia nenhuma, eu defendo competência. Mas eu acho que, assim, parte, os homens são mais fechados entre eles, mas parte, as mulheres também não praticam a sororidade. Eu acho que a gente compete ainda muito entre a gente, ao invés de se ajudar, sabe? De falar assim, olha, eu como uma líder, eu quero estimular outras mulheres líderes. O que que eu posso fazer com o meu poder de influência? Isso eu não canso de falar em todas as oportunidades, né? Da gente também se ajudar. Não é dizer assim, ah, tá assim porque os homens não permitem. Eles permitem sim, desde que alguém mostre competência para ocupar tal cargo, porque não é uma permissão porque você é mulher, é uma permissão porque você tem competência, né, para assumir um determinado cargo. E das minhas pesquisas, eu vejo que tem muitas mulheres, pelo menos no meu setor, que assim, presidente se colocam como se determinados cargos não fossem para elas. E o que eu digo é assim, ó, todos são para todos. O que importa é assim, você está apta a sentar naquela cadeira? Se sim, pronto, está no jogo. Né? Então, acho que passa muito pelo Uhum. padrão mental da sociedade, dos homens e das mulheres. Sim, isso que você trouxe é interessante, porque é estrutural, né? A gente foi educado numa estrutura de pensamento que agora a gente precisa desconstruir e construir uma coisa diferente para aumentar a representatividade, né, da mulher. E isso significa fazer um trabalho com homens e com mulheres. Sim. E Porque com a mulher crianças, também né? ela tem essa estrutura, né? Se ela não se desafia, ela em algumas situações ela não vai ocupar o espaço até que ela poderia. Sim. É interessante porque eu escutei uma vez, né, numa palestra de uma alta executiva assim global, eu não lembro agora o nome dela. Mas ela estava contando que ela ficava impressionada em salas de reunião, assim, em níveis muito altos, em que algumas mulheres participavam, mas elas nunca escolhiam as cadeiras da mesa para sentar, mesmo elas tendo posições compatíveis com os dos homens. Mas elas sempre davam os lugares preferenciais para os homens na reunião. E aí ela falava disso. Avalie, né? Se você está de igual para igual numa reunião, por que que você vai escolher o lugar secundário lá no Sim. fundinho da sala para você Sim. sentar, né? É tão estrutural o que você está falando e é muito do que a gente permite, né, May? Então, por exemplo, você é psicóloga, se eu jogar uma bola azul para lá, vai voltar uma bola azul, não vai voltar verde. Então, assim, se eu já me coloco nesse lugar, né, me diminuindo, o que que vai voltar? Um É. reconhecimento, uma reafirmação de que eu sou o menor, né? Então, assim, é aí que eu falo que entram as mulheres, assim, sabe? Se colocando, se posicionando, tendo firmeza, porque, assim, durante muito tempo eu tive que me moldar a ser uma pessoa mais séria do que eu sou, para evitar piadinhas, sabe? Ficar uma pessoa mais trancada, mais seca, sem muito sorriso, sem muita simpatia. Depois de muitos anos, você se consolida e você consegue ser você. Mas é um começo Uhum. difícil, porque você tem que criar uma persona como uma atriz para sobreviver àquele mundo corporativo, para depois que você tiver o seu reconhecimento consolidado, você falar, agora eu consigo relaxar um pouco e aparecer numa reunião sem camisa, ou dar um sorriso mais largo, porque eu sei que eu sou respeitada e ninguém vai fazer uma piada idiota, né? Mas até chegar Uhum. ali,
a gente cai muitas vezes, né? Você É. cai, levanta, e eu sou sempre daquela, a gente levanta mais forte e segue em frente. Aham. E eu gostei muito de uma coisa que você falou, Thaís, da importância da gente abrir espaços para nós e para todas, né? Para as futuras gerações, para as pessoas que estão aí, porque a gente sabe também como é importante ter modelos, né? Modelos femininos de sucesso nas organizações, nos espaços de poder, na política, né? Nos espaços onde a decisão é tomada. Então, isso também serve como uma inspiração, né, para outras mulheres. É, Me conta um pouco assim de alguma passagem mais desafiadora em termos de discriminação que você tenha passado, ou diferença de tratamento, algum causo, né? Sem citar nomes, né? Mas assim, para a gente. Porque eu acho que nos relatos é que também muitas pessoas podem reconhecer aquilo que é uma agressãozinha, né? Não é intencional, mas existe uma agressão, existe um preconceito que não é às vezes explícito, mas ele vem velado. E porque eu tenho a impressão, Thaís, que muita gente replica o preconceito sem se dar conta, né? Se a gente trouxer isso para a consciência, fica mais fácil de homens e mulheres, né, reconhecerem o que não devem fazer, né? Porque tem um impacto na outra pessoa. Não sei se você lembra de alguma passagem assim que você pode compartilhar com a gente. May, eu lembro de uma muito triste que me marcou demais. Eu devia ter 22 anos, por aí, bem nova, ainda inexperiente, onde eu tinha cometido uma falha de trabalho e eu fui conversar com o meu chefe à época e ele me deu um tapa no bumbum. Nossa, mas é. Na hora que eu fui sair, ele me. Não, mas teve a falha, mas não pode, mas não sei o quê. Na hora que eu fui sair, eu estava tão assim, engolindo um choro de vergonha da falha. E quando eu virei, ele fez assim: vai ficar tudo bem. E deu um tapa no bumbum. Aquilo, eu fui para o banheiro, não se falava de assédio sexual, não se falava de assédio moral. Eu fui para o banheiro e eu não sabia o que fazer. Os RHs não eram como hoje. Eu sabia que aquilo estava errado, obviamente. Tive uma criação que eu sou muito grata pelos valores, por tudo que meus pais me passaram. Eu precisava trabalhar e me senti extremamente violentada. Aquilo para mim foi. Hoje eu consigo falar bem, mas assim, até pouquíssimo tempo atrás eu não conseguia falar sobre isso sem chorar, porque foi muito humilhante, marcante, você ter que se vestir e trabalhar no dia seguinte. É, isso para mim foi. Eu acho que isso me trouxe. Hoje eu vejo que me trouxe uma coisa positiva. Depois que a gente avalia, que passam-se muitos anos, você mostrou uma coisa assim, nunca mais aquilo, sabe? E aí me trouxe um olhar de postura, de firmeza, de deixar muito bem delineado até onde eu deixo qualquer pessoa aí, seja homem ou mulher, porque aquilo para mim foi muito forte. Talvez se eu não tivesse vivido Aham. aquilo, eu poderia viver uma coisa até pior, não sei, ou que não me deixasse tão cascuda para lidar com o machismo, não com os homens, com o machismo, que muitas vezes vem das Aham. mulheres, né, até. É. Então, assim, foi chocante, foi forte, foi invasivo, foi terrível, foi traumatizante. Fiquei depois tratando muito tempo isso em terapia, porque eu achei que a gente se culpa, né? É aquela coisa de você falar assim: nossa, mas eu devia ter falado alguma coisa e não, você não fala porque você jamais está preparada num ambiente, nenhum ambiente, né? Mas assim, principalmente no Aham. corporativo, uma coisa dessa. Assim. Então, assim, nunca levei um tapa do meu pai, né? Da minha mãe. Então, assim, é uma coisa que você fica tão surpresa que você não tem reação. E a não reação traz culpa. Como é que eu permiti? Mas assim, eu não tinha permitido, eu só não tive uma reação, né? Então, assim, não sei. Hoje eu consigo olhar para isso e pensar, ok, né? Foi uma pessoa que dispensa comentários, o ato que foi feito,
mas aquilo me trouxe uma robustez e uma força e uma garra e um limite e várias outras coisas junto que talvez me ajudou a chegar até aqui, sabe? Mas Aham. foi muito ruim, foi muito constrangedor, É muito foi a pior. invasivo, né? Assim, é Humilhante, totalmente. né? Realmente. É um pouco chocante a gente Hum. escutar, né? Que pode ocorrer uma coisa dessas num ambiente profissional. Então, e outra coisa, Thaís, que você tinha falado, né, assim, a importância da liderança, né, baseada em competências, não se é homem ou mulher, né? E tem até uma pesquisa que eu gostei bastante de receber o resultado, acho que você deve ter recebido também, da Thomas International, que compartilhou que dos top executivos que, né, eles avaliaram, eles não viram diferença significativa em termos de inteligência emocional, empatia, e outras tantas coisas de competências que foram avaliadas. Então, a gente sabe que, de fato, não existe assim, a mulher tem mais competência tal, né? Mas que os líderes tendem a demonstrar certas competências. Então, já abrindo caminho para a gente conversar um pouco assim, qual que é a sua visão de liderança feminina? Essa questão da liderança feminina é o que eu tenho dificuldade de. Como eu não eu defendo muito a equidade, May. Eu acho que assim a mente, né, sistema A e B, mulher e homem, funciona diferente. Está comprovado, a gente sabe disso. Eu acho que existe uma simbiose, que existe um yin e yang, que existe um complemento de padrão mental, né, quando você tem uma liderança mesclada. Então, que é a diversidade, né? Então, assim, é muito legal você ter uma equipe diversa. E homem e mulher faz parte disso, assim como etnia, assim como diferença de ideias, assim como opção sexual, porque cada um vai trazer a sua visão de mundo, né? E eu acho que é aí que vem os debates ricos, gostosos ali, do que você ter todo mundo ali numa mesma linha Minions, né? Todo mundo pensando igual. Então, eu lembro que você citou que eu tive no Vale do Silício, e eu fui na Google e Google estava dispensando currículos, porque ele estava trabalhando. A ideia do RH de Google é assim: currículo cada um coloca o que quiser. Eu quero sentar, olhar no teu olho e saber se você sabe me desconstruir. Eu quero saber o que você pode trazer de um olhar que a minha equipe ainda não tem. Qual a tua vivência? E às vezes essa vivência vem de um surfista, que tem uma visão de Uhum. mundo diferente, de um ciclista. Ele não precisa ser formado em tal coisa, ele precisa ter vivido, tido uma visão de mundo diferente para que ele possa olhar e falar: esse produto, na minha visão, pode ter uma aceitação de mercado X ou Y ou não ter, e aquela pessoa que vem de um outro lugar ter aquela visão, e isso faz com que você tenha um mapa de riscos e de oportunidades que formam uma mini representação de sociedade no seu time, né? Então, assim, quando você fala de liderança feminina, eu sei que as mulheres são mais, talvez, sensíveis, talvez tenha mais intuição, talvez tenha uma questão mais maternal, mas tão importantes quanto dos homens, né? E de todos os públicos. A gente está falando aí de público trans, que tem uma outra visão de mundo, tão interessante quanto a da mulher, a do homem, né? Então, assim, eu vejo a liderança com a incumbência de conseguir diversificar cada vez mais o seu time, né? Não só defendendo a bandeira da mulher, mas defendendo da diversidade como um todo, porque eu sinto que muitas empresas, Meir, não trabalham só cultura organizacional, né? Então fica assim, somos a favor da diversidade, mas não conseguem lidar com um par que pensa diferente. E pensar diferente é lidar com o diverso também, Uhum. né? Não é só o gênero, a classe social, a etnia, né? Ele passa por debate de uma pessoa: "Pô, eu não tinha visto por esse ângulo, eu aceito, eu acolho, eu pondero, eu analiso, né?" Então, acho que sobre diversidade e liderança a gente tem muito ainda o que discutir para que seja um discurso legítimo, sabe? Uhum.
Muito boa essa também isso que você traz da diversidade. Como é importante abrir espaço, né, para a diversidade e o papel do líder nisso. Que ele vai viabilizar de alguma forma, ele pode estimular essa diversidade dentro das equipes. O que que você pode dizer a respeito disso? Assim, ideias para promoção de um ambiente mais equitativo, em termos de diversidade, né? Que tenha maior representatividade. Você deu um exemplo aí do Google que o jeito de selecionar precisa ser revisado. Porque se a gente tiver sempre com os mesmos métodos, vão trazer sempre as mesmas pessoas, né? Se E os tiver um mesmos resultados, né? pré-requisito, é, exatamente. Se você no processo seletivo põe um pré-requisito de contratar das melhores faculdades do país, né? Do top 3 com inglês fluente, você vai ter um tipo de gente que não é diversificada, né? Já vamos por aí. Então, que mais, assim, que ideias, né, você poderia compartilhar para aquelas organizações ou os gestores, né, que gostariam de promover esse ambiente mais diverso? O meio, eu sempre fui muito contestadora de cotas. Desde de muito nova, cota é uma palavra que me choca, assim, sabe? Quando começaram as cotas nas universidades e tal. Mas hoje eu entendo que, infelizmente, pela resistência da sociedade em mudar, a gente precisa primeiro institucionalizar, para depois virar cultural. Então, eu vejo Uhum. que as empresas, elas não olham para a cultura organizacional. Porque se você trabalhar a diversidade solta, é perigoso também, porque cada um vai tentar puxar a sardinha para o seu mundo. Quando você trabalha, quando você não trabalha nem a diversidade nem a cultura, é um salve-se quem puder, a empresa não tem uma cultura formada. Quando você tem uma gestão de pessoas que trabalham ali a questão da diversidade com uma consciência que vai ser proporcionada pela cultura organizacional, e a gente tem hoje empresas incríveis que trabalham a cultura organizacional, né? Ela senta com o CEO, o que essa empresa quer colocar de valor que o cliente possa perceber, né? De verdade. Porque hoje eu acho que a pandemia trouxe muito isso para a gente, né? Assim, uma consciência social, ambiental, eu vou consumir de um banco tradicional ou de uma cooperativa financeira, né? Se a cooperativa talvez tenha uma taxa mais baixa ou igual, mas ela tem impacto social, ela trabalha educação, ela trabalha comunidade, ela está onde o banco não está. Qual a minha relação comercial com uma marca que tem um impacto positivo na sociedade e uma marca pura e simples pelo lucro? Eu acho que isso está sendo muito questionado e é muito bom. Então, que valor você quer passar para o seu cliente? Ele passa pela cultura organizacional, porque se o time lá dentro não tiver uma consciência de um propósito, o cliente não vai perceber. Então, se eu tenho um propósito de diversidade e se eu tenho uma empresa parceira, que me ajude a colocar, implantar uma cultura de diversidade de verdade, porque não é tão simples assim, né? A gente entra, se eu pegar uma equipe conservadora e contratar uma pessoa trans, talvez eu tenha um conflito de equipe. Então, assim, o quanto que eu tenho que preparar aquela equipe conservadora, a estrutura de toalete, né, para contratar uma pessoa trans e ela ser acolhida, para eu não criar um problema, né, e ir para o caminho oposto do que eu busco. Tem que ser bom para todo mundo. Então, assim, eu acho que as empresas não investem em cultura organizacional, elas não pensam sobre isso, elas vão trabalhando. Então, eu sinto que a gente está ainda engatinhando nessa coisa de eu conseguir falar qual a cultura organizacional da sua empresa e você ter clara qual é e todos os colaboradores também ter e o cliente também perceber. Então, eu vejo que, infelizmente, passa por questões, talvez, iniciais aí, de cota, de RH. Então, tá, eu quero, para trabalhar equidade, eu vou ter meus líderes aqui, 50% homens, 50% mulheres, né? E daí a gente vai cascateando. Qual que é o próximo passo? Né? E aí a cultura organizacional trabalha essa equidade. Ela tem as suas fases, não é uma virada de chave, né? Você precisa preparar as pessoas novas que estão chegando, preparar o time que está ali para receber.
preparar, né, lá em cima os conselhos, as diretorias, porque não adianta, tem que estar todo mundo azeitado ali. Então, a dica que eu dou é assim: olhem para a cultura organizacional, olhem para os players de mercado especializados em cultura organizacional, e aí você consegue promover uma mudança de verdade. Não é mudança de Uhum. plaquinha na parede, é uma mudança assim, para ser uma empresa realmente diversa e mais Uhum. equânime. E também, porque não adianta você aumentar a representatividade de diversidade interna se não tem se a empresa não está preparada para realmente incluir essas pessoas, né? Então você coloca lá, mas não tem voz, não é escutado, e não é integrado ao time, aí você está cumprindo só um papel, né? Você está representando. É. Bom, a gente está quase chegando ao final. Pessoal, olha, se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, eu vi que teve uma pessoa aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, a Sheila, que parabenizou a Thaís por compartilhar a situação, né, de assédio que você passou. Quantas nós passamos por situações similares como essa? E realmente, né, se você, o que eu tenho visto, né, eu tenho começado a falar um pouco mais sobre isso com mulheres, e principalmente nas quintas de liderança, eu fico alternando um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Eu sei que ainda a gente não é 50% da liderança, mas aqui nas quintas de liderança tem 50% de representatividade. E aí, eu tenho feito essa pergunta para várias mulheres que eu tenho entrevistado, Thaís, e todo mundo tem pelo menos uma história, mas tem muito mais do que uma, a gente sabe. A gente traz uma para a entrevista, né? Mas a gente tem muitas histórias de coisinhas assim, do dia a dia, que você fala, nossa, mas por que que a pessoa tinha que fazer isso ou falar certas coisas, né? E passa muito por uma inconsciência, porque está reproduzindo padrões, né? E eu acho que a grande aprendizagem é a gente parar de reproduzir esses padrões que não vão levar a gente para essa sociedade que a gente deseja, né? Tem essa reprodução de padrões que hoje é inaceitável, mas eu acho que, e aí é uma dica para, não só para as mulheres, para qualquer pessoa que sofra algum tipo de preconceito, né, May? Eu acho que o preconceito, ele para mim, ele é que nem uma gasolina, sabe? Eu acho que você pode tanto pegar fogo com aquilo e acabar, né? Como pode virar um combustível, sabe? Assim, Aham. de falar assim, não dá, a gente pode mudar isso, né? Se cada um fizer um pouquinho, um grãozinho, né, do que você está fazendo nas quintas da liderança, trazendo a equidade para o seu programa, né? Do que eu faço sempre nas minhas falas e eu incentivo outras mulheres. Você fala, cara, eu vou botar gasolina e sobe no meu carro, que meu carro vai para um lugar melhor, né? Confia em mim com essa gasolina que eu fiz, ao invés de você se queimar com ela, né? Então, acho que assim, existe esse padrão, mas assim, o que a gente faz com isso que a gente recebe define muito para que lugar a gente vai. Uhum. É verdade. É. Muito bem. Eu gostaria de falar mais alguma coisa para terminar. Eu acho que o conselho, eu ia perguntar do conselho que você pode deixar para as mulheres, você já deixou, né? Para mulher, para homem, para quem for, né? O que você vai fazer diante desse contexto que existe, né? Vai Que existir, você existe vai por passar por enquanto. isso. Faz É. parte, infelizmente, ainda. Né? E se não fizer ainda, não vai sair nunca desse lugar. Uhum. Bom, estamos terminando. A Lê aqui falou que Thaís é um espelho para mim, traz muito ensinamento e força. Olha, obrigada, pessoal, pela audiência. Obrigada, Thaís, também por ter separado aí um tempinho da sua agenda lotada para falar com a gente. Obrigada, Meia. É sempre um prazer falar com você, trocar ideias. Obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Um beijo e vamos em frente com a nossa bandeira aí. Até mais, então, Thaís. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau.